é que pode ser o perito judicial? Em que momento da carreira? Então, para você ser perito, né, ser um auxiliar da justiça, você precisa apenas, né, ter uma formação de nível superior na área que você deseja atuar. Existem alguns cursos, né, que você pode ser perito judicial sem ter nível superior, o caso do corretor, o caso de tecnólogo, né? Tem algumas áreas que tem, mas via de regra, formação superior na área que você deseja avaliar, na área que você deseja, no caso da avaliação de imóveis, engenheiro civil, arquiteto, engenheiros em geral, né, trabalham com avaliação, e a justiça também aceita corretores, né? Tem uma discussão faraônica, se pode ou se não pode. Assim, eu, aqui no Rio de Janeiro, eu tenho visto os juízes, eles preferem engenheiros. A avaliação ela tem critério subjetivo de depreciação do imóvel, que os engenheiros e arquitetos são habilitados a falar, um corretor não. Então, o que eu tenho visto na prática é essa coisa assim, da preferência por engenheiros, por arquitetos. E você precisa disso, ter apenas formação. Você não precisa estar afiliado a nenhum conselho de nada, você precisa estar com o teu CREA ou CAL, no caso dos arquitetos, né? Precisa estar com o teu registro em dia e tudo certo, não precisa de nenhuma entidade específica de peritos, nada disso. Você tem lá o seu diploma de engenheiro de arquiteto, tá? Com o teu CREA, com o teu CAL em dia. Você vai fazer o seu cadastro no Tribunal de Justiça do seu estado, ou na Justiça Federal, que, como eu já falei inicialmente, né, eu não tinha essa ideia dessa divisão. Então, você tem o Tribunal de Justiça, que é a Justiça Comum, você tem a Justiça Federal, que é no âmbito federal, e você tem a Justiça do Trabalho, que, como o próprio nome sugere, são os processos que envolvem reclamações trabalhistas. Os mesmos processos que correm na Justiça Comum, nos Tribunais de Justiça Comum, eles acontecem também na Justiça Federal. Tá? A diferença da Justiça Comum para a Justiça Federal é quando envolver um órgão da União. Por exemplo, você falou de BNDES aí, né? Eu já participei de uma ação envolvendo o BNDES e pelo fato do BNDES ser o autor da ação, esse processo correu na Justiça Federal e era justamente uma avaliação. O BNDES emprestou dinheiro para uma empresa, essa empresa não pagou, então ele entrou com uma ação de execução, achou um imóvel da empresa aqui na cidade de Barra Mansa, no estado aqui do Rio de Janeiro, e aí pediu perícia para avaliar o imóvel de forma que aquele imóvel, aquela propriedade, uma propriedade de 50 mil metros quadrados, tinha algumas benfeitorias, e aí o BNDES solicitou a perícia para que fosse um avaliador no local avaliar o imóvel, se aquele imóvel serviria como garantia para quitar aquela dívida. E assim, eu teria que dizer o valor, comparar com a dívida que a empresa tinha, para poder penhorar aquele imóvel. Então, esse é só um tipo da ação de avaliação envolvendo um ente público, que é o BNDES, né, no caso da Justiça Federal. Numa ação renovatória, por exemplo, se for numa empresa privada, né, esse processo ele corre na Justiça Comum. Se essa ação renovatória envolver uma agência da Caixa, por exemplo, como eu já fiz várias, esse processo vai correr na Justiça Federal. A mesma avaliação, ações renovatórias, o que todo engenheiro quer fazer, são ações renovatórias, são perícias pagas, são avaliações bem legais, assim, são discussões muito técnicas, muito profundas. Aí esse processo, quando envolve um banco público, ele vai correr na Justiça Federal. Outros processos que também correm na Justiça Federal, né, quando aí já não são mais de avaliação, por exemplo, vícios de construção, quando a Caixa está no polo passivo, também corre na Justiça Federal. E aí a lista, isso que eu estou falando, são alguns que eu fui descobrindo ao longo do, sabe, o carro andando e você trocando a roda, eu fui descobrindo que existiam essas coisas. A última que eu acho que eu demorei para descobrir foi perícias que envolvem faixa de domínio, né? Imagina que tem lá uma rodovia e alguém construiu as margens da rodovia, na faixa não edificante. E aí o juiz ele não tem condições de saber se aquele imóvel está ou não na faixa de domínio. Se for uma via estadual, o processo é na Justiça Comum. Se for numa BR, numa rodovia, vai ser na Justiça Federal. Então, basicamente, é isso. São algumas das áreas e algumas das formações que envolvem a perícia judicial.
e ele precisa da sua prova técnica, né? E a avaliação de imóveis é uma engenharia, né? Ela tem base científica, não é mais aquela questão empírica de eu acho que vale isso, não. Ela é mais, por mais que tenha uma linha muito tênue entre os valores, né? Tem todas as formas de justificar, tem, né? Não é uma coisa 100%, tem os seus intervalos, mas ela é uma coisa é algo muito mais palpável do que um achismo e tal. Outra coisa, você até acabou trazendo, mas eu pedi para você trazer mais um caso para a gente, prático aí da sua experiência para compartilhar com a gente. Então, falando, né, especificamente de avaliação, falei do BNDES, foi uma que eu fiz recentemente. Bom, um caso prático de avaliação, aí vou falar então da Justiça Comum, já que eu falei da Justiça Federal, em ações que envolvem inventário, partilha de bens. Isso é legal, Léo. O pessoal não sabe, eu pontuo isso também, o pessoal não sabe quando que ele precisa, que vai precisar de demanda de laudo de avaliação, por exemplo. Cita para o pessoal aí, depois você continua. Nesse caso, você tem ações até em várias de família, você tem ações que envolvem divisão de bens. Eu participei de uma até curiosa, que era um divórcio. E divórcio, minhas experiências com divórcio, normalmente a mulher tinha razão. Sério? O que aconteceu? Sério. Porque o que aconteceu? Aí eu vou falar de uma avaliação de um aluguel. O juiz, quando teve o divórcio, o juiz ele decidiu o seguinte: o casal tinha uma empresa. Eu achei ruim, mas enfim, cabeça de juiz é aquela coisa, né? O cara tinha uma empresa, eles tinham uma empresa e essa empresa funcionava lá no imóvel que era da família. Então o juiz fez o seguinte: a empresa vai ficar com o marido e o prédio vai ser da esposa. O marido vai ter que pagar aluguel para a esposa. Eu acho isso foi uma coisa ruim, mas enfim, a gente não entra muito no dinâmica ali do relacionamento deve ter sido bem ruim. E aí a esposa, ela falava assim: olha, esse imóvel, o aluguel dele é R$40 mil por mês e eu estou recebendo 20. Aí o marido dizia: não, o aluguel não vale R$40 mil, o aluguel vale 20, eu que fiz uma obra e tal, e você está querendo receber da obra que eu fiz. Aí, enfim, ajuizaram uma ação só para saber o valor de locação do prédio. E aí foram 4 avaliações numa só que eu precisei fazer. É um case bem interessante, porque o juiz queria saber o valor do aluguel antes da reforma, o valor do aluguel depois da reforma, o valor do imóvel antes da reforma e o valor do imóvel depois da reforma. Foram 4 avaliações em um processo judicial de uma mesma situação. Assim, é um case muito legal, assim, eu aprendi muito, né? Principalmente sobre briga de casal, de que separar dá mais trabalho do que juntar, mas foram 4 avaliações num único processo judicial, sabe? E foi bem bacana. No final das contas, a argumentação da mulher estava mais coerente com a realidade. E nesse caso que você pegou 4, já tem até um case semelhante, mas nesse seu caso que você pegou 4, como que você cobrou por isso? O valor dos honorários... Calculou na planilha e tal, quanto você realmente ia gastar de horas, técnicas e tal, como você fez, como você costuma fazer? Eu faço, aqui a gente segue no Rio de Janeiro a tabela do IBAP, do IBAP aqui do Rio de Janeiro. Então você tem linhas que você pode cobrar pela média do que está sendo ofertado por um e pedido pelo outro, mas nesse caso, por exemplo, o autor ele queria pagar 20, a ré, que era a esposa, não, perdão, ao contrário, a autora, que era a ex-esposa, queria receber 40 e o autor queria pagar 20. Então tem uma linha lá na tabela do IBAP que diz que você pode cobrar a média. No caso seria 40 mais 20 dividido por 2, 30 mil para você fazer uma avaliação. Os juízes costumam não gostar muito, assim. Eu tenho dificuldade para homologar o honorário. Né? Sempre acontece. Até porque você deve seguir a via menos gravosa, assim, a via menos onerosa para as partes. E essa mesma tabela, ela tem uma linha que fala em você cobrar pela área. E pela área, assim, dava metade disso, sabe? Então, eu cobrei pela área, na tabela do IBAP pela área, e aí sempre foi homologado sem discussão. Eu sempre faço, nesse caso, eu sempre 15 faço... 15 mil, no caso.
Eu digo, inclusive, que eu estou cobrando barato, porque a tabela permite você cobrar uma média, eu poderia cobrar 30, olha, só estou cobrando Justifica, 15. embasa o seu valor, né? É, e aí, assim, não tive problema, o juiz homologou, as partes depositaram, então foi um trabalho rentável, entendeu? E um trabalho de uma bagagem técnica muito grande.